Ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista, há muitos anos, dicas de saúde e sempre com aquele objetivo, né? Promover saúde, sempre importante incentivar uma boa alimentação, atividade física para todos, independente da condição da pessoa, nós temos que nos movimentar, é fundamental. Boa noite de sono, evitar as drogas, o fumo, o álcool em excesso e outras drogas. Esse é o objetivo do nosso programa e a gente acompanha as campanhas que conscientiza sobre diversos problemas de saúde. Esse mês de janeiro, janeiro branco, né, sobre saúde mental, mas também janeiro dourado, é a medicina do esporte. Então hoje o assunto vai ser esse, medicina do esporte. Para pessoas saudáveis, manter a saúde física e mental, e para pessoas doentes, porque ajuda a recuperar de diversas doenças. Nossa convidada de hoje é a doutora Eponina Régia. Ela é médica endocrinologista, ela tem esse incentivo aos alunos da Faculdade de Medicina da prática de atividade física. Ela é graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência em clínica médica no Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, especialista em endócrino no Hospital também Agamenon Magalhães, título de especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endócrino e Metabologia, desde 2000. Mestrado em nutrição no Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Professora de endocrinologia clínica médica 3 da Estácio FMJ. Perita médica federal, vinculada ao INSS. E tem consultório de endocrinologia na Doctor Center Lagoa Seca. Bom dia, doutora Eponina Régia, muito obrigado. Eponina Régia de Sabarreto Coutinho. Você é parente do padre, do Monsenhor Murilo de Sabarreto? Posso falar? Pode. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Padre Cícero. Inicialmente eu quero agradecer a doutor Péricles, extremamente grata pelo convite. E dizer aos ouvintes que eu estou extremamente feliz em estar aqui neste momento. Respondendo à pergunta do Dr. Péricles, sim, sou parente de Dr. Padre do Monsenhor Murilo, de Sabarreto. Minha mãe amigo. É parente em 2º grau. Ai, que maravilha. Eu tenho muita saudade dele. Também tínhamos uma relação muito boa, familiar e de amizade. Oh, que maravilha. É um nome grande, né? Doutora... bem grande. Régia de Sabarreto Coutinho. Mas isso. Não é Coutinho dos urologistas? Sim, é Coutinho dos urologistas. O pai de Dr. Coutinho é primo carnal do meu pai. Olha aí, que maravilha. Recentemente veio o filho dele e o sobrinho. 2 Thales, Coutinhos, né? Todos urologistas. Thales e Tiago, né? Tiago e São Thales. Excelentes. Ontem Thales estava também na festa que eu lhe falei da minha filha. Thales, ele também. É maravilhoso. Que coisa boa. Então, doutora Eponina vai falar sobre atividade física para todos. Mas eu quero que ela diga direitinho. Essa história de atividade física, doutora Eponina, tem evidência científica? Realmente faz bem à saúde de todos? Saúde física, saúde mental? E interessante, eu estava lendo uma coisa que é pessoas, vamos dizer, cadeirantes, pessoas que têm alguma deficiência física, têm que fazer também. Aí é que tem mesmo, né? Não é? Isso. Na realidade, as evidências científicas, elas são incontestáveis com relação à atividade física e à melhora da saúde, de qualidade de vida, para prevenir doenças e principalmente para ajudar a reabilitar em doenças e evitar
que uma pessoa que já tenha uma doença tenha complicações daquela doença. Por exemplo, como no diabetes, na hipertensão. Com relação à prática de atividade física em pessoas que já têm uma condição de deficiência, isso é extremamente importante, porque além de melhorar a própria condição da deficiência, vai fazer com que aquela deficiência não faça gerar outras comorbidades pela inatividade, ou seja, pelo sedentarismo. Né? O que é o sedentarismo? É a não prática de atividade física e, na realidade, a atividade física, hoje em dia, a gente vê que é extremamente importante tanto a prática de atividade física não programada e a prática de atividade física programada. O que seria aquela prática de atividade física não programada? É você se movimentar no dia a dia. Então, um exemplo, se você vai a uma consulta médica ou resolver algum problema que é num local que tem escadas e elevador, em vez de você subir pelo elevador, você sobe pelas escadas. É tentar se movimentar no dia a dia em casa com atividades domésticas e fazer o máximo possível de movimentos no dia a dia da sua vida cotidiana. Né? Não só aquela atividade física programada. Obviamente que a atividade física programada, aquela que você faz regularmente, 3 a 5 vezes por semana, entre 30 e 60 minutos, ela traz mais benefícios. Ou seja, ela traz muito mais qualidade de vida e saúde para a pessoa. Muito bem, então é importantíssimo, é o assunto de hoje, atividade física para evitar algumas doenças e para ajudar no tratamento de outras, evitar as complicações de diversas doenças. Com a doutora Eponina Régia, médica endocrinologista. Está desaparecida uma gatinha de cor branco, branco com cinza, atende pelo nome de Amora. Ela desapareceu na rua João Alexandrino Damasceno, bairro São José, aqui no Juazeiro. Se você tem alguma informação que leva ao encontro dessa gatinha, entre em contato com o número 889-9344-9205. 99344-9205. A gatinha cor branco com cinza. Espero que já tenha aparecido. Hoje o assunto exercício físico, você pode participar. Você pode tirar dúvidas com nossa convidada, a doutora Eponina Régia, médica endocrinologista. Você liga 3512-2000, é o telefone daqui da rádio. É também o número do WhatsApp. Você liga, faz a sua pergunta, escrita ou áudio, pode gravar um áudio, do jeito como você quiser, para perguntar à nossa convidada sobre esse assunto tão importante que é a atividade física para todos, pessoas saudáveis e pessoas doentes e pessoas com limitações. E ela vai explicar direitinho como é importante, né, já que o profissional, o médico, a médica endocrinologista, lida com um problema seríssimo que dá em algumas pessoas, que é no metabolismo, síndrome metabólica. A pessoa começa engordando, começa pela barriguinha, né? A barriguinha começa a crescer, aí quando a gente espera a pressão está subindo, aí depois vai fazer exame de sangue, o colesterol bom baixa, o triglicerídeo sobe, às vezes a glicemia sobe, aí pode vir o diabetes, pode vir gordura no fígado, pode vir doença do coração. E tudo isso pode melhorar se uma pessoa perder peso com alimentação adequada e com atividade física. Doutora Eponina Régia, o que é exatamente o metabolismo e o que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é uma condição em que se reúne várias alterações e doenças, né, em que esse contexto leva ao maior risco das chamadas doenças cardiovasculares e diabetes, AVC,
infarto, doenças nos pés por obstrução de artérias, doenças em que, como diabetes, afetam os nervos dos membros inferiores, afetam os nervos dos membros superiores. Então, a síndrome metabólica é um contexto de condições clínicas e de doenças, que na realidade, essa classificação de síndrome metabólica é quando você tem alteração no metabolismo do açúcar, que é a glicose, que pode ser o próprio diabetes ou o que a gente chama de pré-diabetes, ou já uma tendência a ter o pré-diabetes, como, por exemplo, o excesso de insulina circulante no sangue. Associado a esse contexto de alteração no metabolismo da glicose, a síndrome metabólica tem alterações no metabolismo das gorduras, que a gente chama lipídios, que tem maior tendência a ter o colesterol alto, o colesterol ruim alto, que é o chamado LDL, e o colesterol bom baixo, que é o chamado HDL, e o triglicerídeos alto. Toda essa condição de LDL baixo, LDL alto, HDL baixo e triglicerídeo alto leva a maior risco dessas condições cardiovasculares. Além disso, na síndrome metabólica, as pessoas também têm hipertensão arterial. Na realidade, é um conjunto de doenças e situações clínicas em que o indivíduo que tem síndrome metabólica, ele tem um risco de doença cardiovascular, de infartar, de AVC extremamente elevado quando se compara à população de pessoas que não têm a síndrome metabólica. E também uma condição que se tem junto da síndrome metabólica é a chamada gordura no fígado, que é uma condição que, se você não controla, com o passar dos anos, essa inflamação no fígado pela gordura pode levar à cirrose, que a gente chama cirrose não alcoólica por inflamação gordurosa. E as pessoas que têm esse tipo de alteração e têm esse tipo de cirrose, elas têm maior chance de ter hepatocarcinoma, né? É verdade. Veja que coisa incrível, né? Uma coisa que você olha para outra, a pessoa meio cheinha, a barriga crescendo, de repente, mas há alguns anos, a pessoa pode ter complicações, como a doutora Eponina falou, no coração, no cérebro, né? Risco de AVC, o pessoal chama trombose ou derrame, risco de doença no fígado que evolui até a cirrose, mesmo em quem nunca bebeu, mesmo em quem não bebe. E até o câncer de fígado é possível acontecer depois da cirrose. E tudo isso pode ser evitado se a pessoa tiver um cuidado com sua saúde, com sua alimentação. Não viver parado, o dia todo trabalhando, sentado, aí depois deita, aí depois senta, aí depois deita, sem andar, sem fazer nada. Não fazer exames médicos periódicos, tem pessoas acomodadas, né, que não faz um exame de sangue, não sabe como é que está sua glicose, seu colesterol, seu triglicerídeo, não sabe como é que está a sua pressão arterial. Enfim, as pessoas, se tivessem mais cuidados, viveriam muito mais e com qualidade de vida, porque os problemas de saúde, no começo, eles são controláveis, eles são equilibrados, compensados. Agora, quando está muito avançado, aí fica bem mais difícil, né? Então, hoje o assunto é esse, atividade física para todos. Você pode participar, inclusive no Facebook, viu? Nós estamos com a live de Facebook, né? Parece que já está no ar. Você bota assim no Facebook. FM Padre Cícero, no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Pronto, além de nos ouvir na rádio, você nos vê na live do Facebook. E nos acompanha e pode fazer também perguntas pelo Facebook, pela live. Temos também nossas redes sociais que nos dão apoio
e a gente procura manter esse programa por algum tempo gravado. Então, o Tony, que é o Tony Santos, é radialista, é meu compadre, ele tem até o programa Som do Brasil, aqui à tarde na FM Padre Cícero. Ele tem um site, ele tem uma rádio web e ele tem um site, clubesintonia.com. Aí ele grava o programa, coloca no site dele, num link do clubesintonia.com, dicas de saúde. Ele disponibiliza um programa, junta com mais uns 6 que está lá, fica bem uns 7. Quando entra um novo, sai o mais antigo. E aí a gente puxa essa gravação para nossas redes sociais de YouTube. Nós temos os podcasts da Gastroclínica Vasconcelos e do Dicas de Saúde. Aí também fica lá. Só que quando passa mais de 2 anos, desaparece. Também 2 anos é um tempo bom, né? Eu procurando um programa no dia da viagem, né? Selecionar um programa gravado, aí só tinha programas por 2 anos, né? E eu queria mais opções. O programa tinha que ser exatamente no dia 1º de janeiro, para ser a mesma linguagem do primeiro dia do ano. Aí só tinha um programa, o último, né? Do ano passado. Aliás, do ano passado, que coincidiu, né? De ser 1º de janeiro. Os outros não tinham mais, os que já tinham passado 2 anos. Mas é muito importante, nas redes sociais ele fica gravado lá. Aí você tem um parente, você tem um amigo, você tem uma vizinha que perdeu o programa, acordou tarde, não deu tempo. Aí você diz o seguinte: vai lá nas redes sociais, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube. E aí o programa está lá gravado, seja só para ouvir ou seja até para ver quando pega na live do Facebook. Portanto, pessoal, é uma alegria ter essa pessoa tão querida pelos seus pacientes e pelos seus colegas médicos. Tão querida, doutora Eponina. Eu posso dizer que você foi pioneira no estudo da endocrinologia aqui no Cariri? Ou quando você chegou já tinha quem fazia endócrino? Tinha sim. Tinha Eric Lisboa. Ah, o Eric. Walter Carvalho. Também já estava o Valtinho? Legal. Aí vocês somos 3. Depois foi chegando mais gente. Praticamente contemporâneos. Muito bem. A endócrino aqui é muito fortalecida e bem unida, graças a Deus. Que legal. O Eric já esteve aqui, o Walter Carvalho também já esteve aqui. Pessoal do mais alta competência, né? Dedicação à medicina. São clínicos, acima de tudo, né? São clínicos e endócrinos. Excelentes clínicos. O Walter era lá, nosso colega de docência, né? Da Estácio, saiu. E o Eric é da outra. É meu colega de docência da FAMED, UFCA. Eric Lisboa, gente boa demais. Meu amigo, grande amigo. Pois é, doutora Eponina. Agora me diga mais uma coisa antes do nosso primeiro bloco de apoio cultural. Por que uma pessoa nem come muito, faz atividade física e tem uma dificuldade de perder peso, e outra pessoa come o que quer, come o que gosta, come bem, repete e é bem magrinho? O que é que explica isso? Na realidade, o excesso de peso, né, ou a obesidade, é uma doença multifatorial, em que você tem diversas alterações genéticas associado a componentes do ambiente que levam você a desenvolver esse excesso de peso ou propriamente um grau mais intenso de excesso, que é já classificado como obesidade, né? Que a gente faz essa classificação de sobrepeso e obesidade através da relação do peso com a altura. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, quando você tem essa relação maior ou igual a 30, né, você tem a obesidade. Então, assim, o contexto dessa doença, ele é extremamente complexo, porque a ciência ainda não tem o desenvolvimento de como é a fisiopatologia nas diversas características de cada paciente. Então, por exemplo, pode ter
alguma linha de pacientes que tenham determinadas alterações genéticas, já outros pacientes têm outras alterações genéticas. Por isso que o contexto do tratamento da obesidade é um contexto mais difícil, né? Porque você tem, por exemplo, determinado programa de atividade física que em determinadas pessoas vão conseguir uma melhor redução de peso e em outras vão conseguir uma redução de peso, mas não tão significativa como nesse outro grupo de pacientes. Entendi. Então, assim, a atividade física, nesse contexto todo de síndrome metabólica e obesidade, ela é extremamente importante, principalmente os chamados exercícios aeróbicos, associados com exercícios que a gente chama de resistência, que são exercícios em que você faz contra uma resistência, por exemplo, com pesos ou com fitas elásticas, e associado a exercícios de força. Agora, esse programa de atividade física, nesse contexto, a maior tempo seria com atividade aeróbica. E o que é essa atividade aeróbica? É fazer caminhada, corridas, ciclismo, natação, hidroginástica. E, obviamente, que antes do indivíduo iniciar uma atividade física, ele necessita fazer uma avaliação. Que aí, dependendo do contexto dessa pessoa, ela pode ser necessária ser com um médico e com um cardiologista. Então, isso aí vai ser uma análise que a gente chama individualizada, dependendo do contexto de cada pessoa, de cada paciente. Existem alguns questionários, né, que são elaborados para isso, em que você faz perguntas. E aí, dependendo daquelas respostas, o indivíduo só pode iniciar atividade física se passar por uma avaliação médica detalhada, um teste ergométrico, justamente para evitar complicações de iniciar a atividade física com alguma patologia que determinado grau de intensidade do exercício vá provocar, por exemplo, um infarto, uma arritmia, né, uma exacerbação de uma pressão alta que está descontrolada naquele momento. Então, todo esse contexto, nos programas de atividade física, eles são extremamente importantes. Muito bem. Hoje a gente vai aprender muito sobre esse tal desse metabolismo, sobre a alimentação adequada, sobre a atividade física para todos, com a médica endocrinologista, doutora Eponina Regia. Estou aqui com o Roberto, estou aqui com o Freitas, eles estão ajudando, dando esse apoio, esse suporte ao programa Dicas de Saúde. Vamos, Freitas, para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais dicas da doutora Eponina Regia. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, nós vamos ficar juntinhos até às 9 horas, 9 horas a missa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. A gente fica até 8h55, aí entra na missa. Vai ter o bazar, né? Já houve o bazar não, né, Freitas? Vai ter ainda o bazar da FM Padre Cícero neste mês de janeiro, do dia 28 de janeiro ao dia 1º de fevereiro, de 8 da manhã até meio-dia, em frente ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Lá você vai encontrar diversos produtos novos, usados, com preços imperdíveis. Você também pode contribuir com a doação para esse bazar. Estamos recebendo roupas, calçados eletrodomésticos, utensílios domésticos, brinquedos, acessórios diversos e outras coisas mais. Pode trazer, será bem-vindo sua doação. O ponto de coleta é aqui na Rádio FM Padre Cícero, no horário comercial. Rua Padre Cícero, 1391, quase em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus, em frente àquelas piscinas do Colégio Salesiano. Telefone 3512-5824, 3512-5824, você liga dizendo, estou indo, aí vai ter uma pessoa aqui para lhe receber. Lembrando que tudo deve estar em bom estado para uso, né? Mas se tiver mais ou menos, o pessoal aqui dá um jeitinho, né? E deixa pronto para o uso. Pois vamos participar, ajudando e depois contribuindo com o bazar da FM Padre Cícero nesse mês de janeiro.
Vai ter também a festa de São Sebastião na Gameleira, né? Paróquia Nossa Senhora das Dores de Jamacaru, comunidade da Gameleira de Missão Velha. Tema: a exemplo de São Sebastião, sejamos todos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, 11 horas, missa presidida pelo padre Vileci Basílio. E muitas outras festas. Daqui a pouco a gente vai falando uma por uma as festas daqui da nossa região, as festas da igreja. Hoje nossa convidada é a doutora Eponina Régia. Ela é médica endocrinologista e ela tem uma liga, vamos dizer assim, é uma liga lá na Estácio? É uma liga de medicina esportiva, né, que tem 16 estudantes participando. Inclusive ontem eu falei para eles ficaram muito felizes. E a liga é extremamente importante para aprimorar, né, o conhecimento dos estudantes, para uni-los. De uma forma geral, a liga ela traz conhecimentos, traz amizades, traz bem-estar, né? Sem dúvida. É muito importante as ligas. Exato. Começou a medicina esportiva, logicamente, ligada ao esporte mesmo, né? E com ortopedistas, né, traumatologistas, mas hoje a gente vê diversas áreas da medicina, né? A endócrino, a reumato, a medicina do sono, enfim, diversas áreas a neuro, porque o exercício físico é fundamental. A gente veio para esse mundo com músculos, ossos, artérias, veias, articulações. Nós viemos para o movimento, para manter a circulação ativa. Eu comparo, às vezes, doutora Eponina, o corpo humano com um rio. Se o rio, o fluxo está legal, né? Você toma aquela água bonita e cristalina e gostosa e pura. Agora, quando alguém bloqueia aquele fluxo do rio, aí os peixinhos morrem, a água fica ruim. Mesma coisa é a gente, né? Isso. Quando a gente para, tem um amigo, um ex-aluno nosso lá da outra faculdade que diz assim: professor, exercício é o seguinte, parou, causa dor. O ser humano parar de se movimentar, ele tem dor. E se ele quiser se livrar daquela dor, tudo bem que um remédio livra, mas depois volta. Se ele quiser se livrar definitivamente, ele volta a fazer exercício. É um ortopedista, o doutor Tiago Leal, isso, né? Conheço Tiago Leal. Excelente, Tiago. Então é isso, a gente tem que se movimentar. E essa liga promove isso. Outra coisa interessante é a limitação. A gente pensa, a princípio, que uma pessoa limitada, como você falou, não pode, e aí é que deveria mesmo fazer. E o Brasil é uma grande potência olímpica de Paralimpíadas. Pessoas com deficiência, pessoa cadeirante, pessoa com diversas deficiências. O Brasil, em primeiro lugar, disputa lá em cima com as grandes nações. Que maravilha, né? Aquelas pessoas, elas vão, lutam, conseguem medalhas, não fica se lamentando porque houve uma perda de um membro ou uma dificuldade de andar. Tudo bem, a gente lamenta, porque às vezes a gente é humano mesmo, mas elas vão à luta, elas fazem daquilo uma espécie de força para conseguir seus objetivos e conseguem medalhas e são felizes e orgulham toda uma nação. Quer dizer, o exercício físico não tem limite, nem de idade e nem de limitação física, é para todos, né? Todos. E aí, em vez de ser bom só para o corpo, é bom também para a mente, né? Nós estamos no mês de janeiro, saúde mental, exercício físico e saúde mental, doutora Eponina. Quer dizer? Na realidade, o exercício físico ele traz um bem-estar muito grande, porque ele promove mudanças no metabolismo e hormônios que deixam o seu cérebro funcionando melhor. Ou seja, deixa você com uma capacidade de controle emocional maior, dá redução dos transtornos psiquiátricos como a ansiedade, depressão, menor risco de desenvolver doenças psiquiátricas. Então, assim, é incontestável que o exercício físico ele é extremamente importante
para manter a saúde mental e física. E essa manutenção da saúde mental, ela não é só apenas nas pessoas que têm uma doença já estabelecida, não. E principalmente nas pessoas saudáveis, elas têm que praticar atividade física justamente para evitar essas doenças. Então, por exemplo, existem doenças mentais que elas são bem relacionadas com questões físicas, como é o caso, por exemplo, da fibromialgia, em que você tem as pessoas que têm fibromialgia, elas têm uma maior tendência a ter ansiedade, depressão e ter as dores musculares, que é o que caracteriza a fibromialgia. E, infelizmente, ainda existe um conceito, né, extremamente errôneo de que a pessoa com fibromialgia, ela precisa ter cuidado, não fazer exercício físico. Pelo contrário, a Sociedade Americana de Reumatologia e as sociedades internacionais e brasileiras, uma das coisas que elas mais evidenciam como melhora da fibromialgia são a prática de atividade física. Então, exercícios, como a gente já falou, aeróbicos, que são extremamente importantes, como caminhada, corrida, hidroginástica, corridas mais leves, natação, e também exercícios que melhorem a força muscular, que são chamados exercícios também de resistência, e que melhore a flexibilidade das articulações. Então, esses programas de exercícios nesses pacientes que apresentam alterações mentais associado a dores crônicas, como é o caso da dor muscular da fibromialgia, eles são programas que mostram uma melhora extremamente importante nesses pacientes. Como também é o caso da história da dor lombar, né? Exatamente. Existe uma questão, os pacientes eles acham muito que quem tem dor lombar não deve fazer atividade física porque vai piorar a dor. De forma nenhuma. As dores lombares crônicas, elas precisam que a musculatura da coluna abdominal, as chamadas musculatura do tronco, elas sejam fortalecidas. E isso só é possível com a prática de atividade física. Ou seja, esse contexto de pensamento de que quem tem dor tem que ter cuidado com prática de atividade física, ele é errôneo. Então, quem tem dores crônicas, pelo contrário, precisa fazer atividade física. Agora, obviamente, uma atividade física orientada, com um programa adequado e individualizado para cada pessoa. É mesmo. E a importância aí de vários profissionais, além do médico, né? Além do cardiologista, do endocrinologista, do clínico, a importância da nutricionista, a importância do fisioterapeuta quando tem alguma lesão, a importância do professor de educação física, né? Muito importante. E no caso de quem tem alguma limitação, a importância do terapeuta ocupacional, né? Ou seja, uma rede de profissionais. Uma rede de apoio. Apoio, né? Extremamente importante. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Legal. Aí, por exemplo, a pessoa começa a fazer exercício físico, no início fica todo doído, né? Eu até digo para os meus amigos que vão pela primeira vez, eu digo, olha, não faça tudo que o professor mandar você fazer não, senão amanhã você não volta, viu? Faça a metade, senão você não volta amanhã. Mas aí depois, aquela pessoa, ela começa a substituir aquela massa gorda que ela tem, gordurosa, por massa muscular, que também pesa, mas é um peso saudável, né? Até aquele índice de massa corpórea tem que ser modificado, tem que fazer uma impedância, né? De quem faz exercício físico, né? Senão a pessoa diz assim, eu faço exercício físico há 5 anos e só perdi 2 quilos. Mas você trocou, né? A gordura por coisas músculos, boas. Não é? Musculatura, né? Importante demais. E no caso da fibromialgia, a doutora Eponina falou aí, que doença frequente, né? E uma doença que a princípio o pessoal acha esquisito, porque ela não acusa em exame nenhum, né? Porque ela é psicossoma, né? Somático, é da mente para o corpo. Aí a pessoa sofre
E aí não dá nos exames, aí a pessoa diz: que doença misteriosa é essa? É porque é uma doença muscular e não tem bons exames, ainda não foi desenvolvida a medicina para mostrar o que é que acontece nos músculos das pessoas que têm fibromialgia. Então, a solução, tudo bem, tirar a dor, existem remédios bons, né? Para tirar a dor, inclusive medicamentos que melhoram a mente, melhoram o sono, etc., diminui a dor. Mas se não tiver atividade física, não fica bem da fibromialgia. Não é isso, doutora Eponina? Isso. Se não tiver atividade física, a probabilidade de piorar a dor e persistir, mesmo usando medicamentos, é muito grande. Porque os estudos e as evidências científicas mostram que a atividade física nesses pacientes ela quebra o ciclo da dor. Né? Exato. Quebra esse ciclo de retroalimentação, de ficar alimentando essa dor crônica. Então, isso é extremamente bem documentado. Uma questão interessante que você falou, Péricles, é sobre aquela história de você fazer atividade física e depois sentir dor. Aí é justamente nisso aí que é extremamente importante que quando você é sedentário, sedentário é o quê? Aquela pessoa que não pratica atividade física de maneira regular, né? Então, quando você é sedentário, que vai iniciar uma prática de atividade física, que você entenda que no início, você não vai poder fazer logo 30 a 60 minutos de atividade física, porque justamente você vai sentir dor, você não vai poder fazer exercícios de alta intensidade, que a gente chama, ou seja, exercícios que requer muito da musculatura do corpo. Então, assim, é extremamente importante nesse momento que se estabeleça um programa em que você vá iniciar com atividades físicas de leve intensidade, por exemplo, caminhadas leves, um ciclismo leve, e posteriormente você ir aumentando a intensidade desses exercícios e o tempo. E não iniciar já praticando 60 minutos de exercícios moderados a intensos. Você vai sentir muita dor, até porque o seu organismo ele não está condicionado para isso. Né? Então, isso tem que ser gradativo e do ponto de vista de intensidade do exercício e do ponto de vista de tempo. Exatamente. O pessoal já está começando a reagir. A dona Nilza Bezerra diz que está ouvindo o programa e está ótimo, doutora Eponina, suas informações. Que bom, né? O pessoal já está reagindo. Vocês podem, como eu falei, telefonar, vocês podem escrever no WhatsApp, fazer pergunta. Pode ser por áudio, pode ser escrita e pode ser pelo Facebook também. Aí a doutora Eponina vai ouvir sua dúvida, sua pergunta e responder. Enquanto vocês não mandam pergunta, eu vou perguntando daqui, né? A doutora Eponina. Pois bem, a prática da atividade física fundamental para a saúde física e mental, ajuda em tudo, mas também ela tem uma ajuda prática em relação à perda de peso. Porque, por exemplo, diabetes. O sucesso do diabetes tipo 2 não está só no remédio. É igual a história da fibromialgia, que o sucesso não está só no remédio. Isso. Está na pessoa conseguir controlar o seu peso, né? A gente fala muito nessa história do peso e hoje em dia tudo que se fala, o pessoal acha que é uma espécie assim de discriminação, mas não é não. É porque a obesidade é uma doença, não é, doutora Eponina? Que pode levar a diversas complicações. Eu vi uma vez um anestesista dar um depoimento pedindo para as pessoas perderem peso, independente da estética e independente até da saúde, do que sente ou não sente. Ele disse, olha, percam peso, porque eu sou testemunho como anestesista da dificuldade de anestesiar uma pessoa obesa. Da dificuldade dela ficar numa maca, algumas não aguentam de hospital, não suportam. Isso. De passar pelas portas dos hospitais, né? De fazer o tratamento sem poder ir para o hospital, da equipe médica ter que ir na residência da pessoa. Quer dizer, são tantos transtornos relacionados à obesidade que as pessoas elas têm que se esforçar mais. Não é uma questão de crítica pela questão física, do belo, do não belo, não é isso. É pela questão da saúde,
porque as doenças são muito mais incidentes nas pessoas com obesidade. Aquele sobrepesozinho, quase todo mundo tem, né? Aquilo é só estético, mas a obesidade, inclusive ela tem vários graus, né, doutora Eponina? Explica aí essa história. Obesidade grau 1, o que é que pode dar? Obesidade grau 2 e até obesidade grau 3, que às vezes precisa fazer uma cirurgia. Como é isso? Primeiro eu quero agradecer a dona Nilza a participação, um grande abraço. Na realidade, a obesidade, ela é uma doença crônica, como é a hipertensão, o diabetes, como é, por exemplo, a artrose, né? Que são aquelas degenerações nas articulações. Então, a obesidade é uma doença crônica e, como toda doença crônica, ela precisa ser tratada continuadamente. Então, você não pode fazer um tratamento localizado de alguns meses e depois parar totalmente o tratamento, né? Que isso vai fazer com que você haja um reganho de peso. Então, assim, a obesidade, ela tem, a gente chama obesidade grau 1, que é leve, que é quando o indivíduo, ele tem aquela relação que eu já falei aqui hoje, da relação do peso dividido pela altura ao quadrado. Quando ela é entre 30 a 34,9, é chamada obesidade grau 1. Quando ela é 35 até 39,9, ela é obesidade grau 2. E quando ela é 40 ou acima de 40, essa relação, ela é obesidade grau 3. Então, assim, a condição da obesidade, ela leva a diversas outras doenças associadas. Então, por exemplo, a pessoa que tem obesidade, ela tem maior risco de desenvolver hipertensão, maior risco de desenvolver diabetes, o diabetes que a gente chama tipo 2, que é aquele mais relacionado ao adulto, né? E que por conta justamente do excesso de peso já na adolescência, tem muitos adolescentes já com o que a gente chama de pré-diabetes e até desenvolvendo essa diabetes tipo 2, né, que era praticamente uma diabetes dos pacientes mais adultos. E a dislipidemia é outra doença associada à obesidade, que é justamente a dislipidemia, o quê? É a alteração da gordura no sangue. Aquilo que eu já falei aqui, o aumento do colesterol, a diminuição do colesterol bom, que é o HDL, e o aumento do triglicerídeos. Uma coisa que é importante a gente ver nesse contexto das gorduras no sangue é que não só a questão do aumento do colesterol ruim, como o aumento do triglicerídeo é ruim, como também a redução do colesterol bom, né? Que também isso tira proteção. Quando você tem o colesterol bom, que é o HDL muito baixo, você tira a proteção que você tem do ponto de vista de reduzir risco cardiovascular. Com relação à sua pergunta, doutor Prélix, da questão de quando se indica a cirurgia na obesidade, se indica quando os pacientes têm aquela obesidade grau 2, ou seja, o IMC entre 35 a 35,9, associada a alguma comorbidade, que a gente chama. E qual seria essas comorbidades? Aí seria desde diabetes, hipertensão, distúrbio do sono, provocando apneia obstrutiva durante o sono, que dá maior risco. As pessoas que têm distúrbio do sono e apneia do sono, ela tem maior risco de, inclusive, desenvolver morte súbita, né, durante o sono. Doenças relacionadas ao metabolismo ósseo e muscular, decorrente da obesidade, por exemplo, quando você já tem alterações degenerativas nas articulações, principalmente acontece muito nos joelhos, em decorrente desse excesso de peso. Então, todo esse contexto dessas comorbidades nessa obesidade grau 2 teria indicação
de fazer a cirurgia bariátrica quando o indivíduo não respondeu o que a gente chama o tratamento clínico, que é justamente o controle alimentar, a prática de atividade física e uso de medicamentos. E tem indicação na obesidade grau 3, independente dele ter ou não comorbidades. Muito bem. E o pessoal participando, doutora Eponina. Agora chegou uma carrada aqui de perguntas para você responder. Da Cícera de Caririaçu, mas tem também um áudio, né, da Gilda, nossa ouvinte Gilda, sempre nos acompanhando aos domingos. Vamos ouvir o áudio da Gilda. Bom dia, doutora. Doutora, eu faço muito, eu estava fazendo muito exercício físico de parede, muito de bicicleta, só que é artrose no joelho e artrite, na cervical uma dor crônica, porque já faz meses que eu sinto essa dor crônica. E na lombar, né, mas agora, e escoliose. Aí quando eu ando muito de bicicleta, subo uma ladeira, aí chega a caixa torácica, aqui mesmo no meio do peito, fica ardendo. Mas não sinto cansaço, não sinto tosse e nem sinto falta de ar. Mas eu boto assim mesmo pra valer, mesmo pra ver se é alguma coisa no coração, né? Porque eu já tenho um conhecimento assim como você tem um problema de coração. E às vezes nem pode ter o problema de coração, né? E depois pode ser uma coisa fatal. Mas eu vou continuar minhas atividades com dor, sem dor. Eu vou continuar, porque eu estou parado e fazer exercício. Eu ando muito de bicicleta, mas também com esse calor. A pele minha é branca, né? E aí eu não uso protetor solar, eu tenho que sair daqui ou 7 horas da manhã, ou então 6 horas da noite. Aqui eu estou falando de Vaso Alegre, e bom dia, e muito obrigado pelas informações. E esse programa é maravilhoso, eu amo essa rádio. Gilda, que bom, a senhora está participando. Dona Gilda, esse contexto que a senhora falou das suas doenças de artrose, artrite, de que quando faz os exercícios mais intensos a senhora sente mais dor, o que a senhora precisa ver é se na realidade a senhora está realizando os exercícios adequados para o seu contexto. Porque, por exemplo, quando a pessoa tem muita artrose em joelhos, não se recomenda, por exemplo, que a pessoa faça caminhadas prolongadas, nem corridas prolongadas. Então, se recomenda que você faça exercícios em que você tire um pouco o impacto do peso e o impacto da força do exercício nos joelhos. Então, se recomenda muito exercícios na água, como hidroginástica, natação. Se recomenda que você trabalhe o equilíbrio e a flexibilidade das articulações. Isso você pode fazer através de alongamentos, pode fazer através de pilates. Então, na realidade, se a senhora está fazendo exercícios físicos e a sua dor, do ponto de vista articular, ela está aumentando, a senhora precisa ver se a senhora está realizando o tipo de exercício adequado para a senhora. Existem diversos exercícios adequados para a pessoa que tem artrose e osteoartrite. Inclusive, com os exercícios adequados, você começa a melhorar a questão muscular e, consequentemente, você vai ter melhoras do ponto de vista articular também. Certo? Muito obrigada pela participação da senhora. Gilda sempre nos acompanha aos domingos. Tem outras perguntas, mas vamos para mais um bloco, né, Freitas, de apoio cultural. Depois a gente responde a Cícera de Caririaçu, que ela diz que foi detectada uma gordura no fígado. Será que é aquele lipoma? Mas ela diz no rim. Eu falei fígado, ela diz no rim, por isso que eu estranhei. Pode ser lipoma. Eu ouvi falar de gordura no fígado, gordura no pâncreas, agora gordura no rim. Não sei, eu nunca me aprofundei nisso. Um lipoma.
lipoma, né? Um lipoma, nódulo né? gorduroso. Um nódulo, né? Gorduroso. Mas vamos já falar sobre isso. Vamos para o nosso intervalo. Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Deixa eu ver aqui os recados. Tem a campanha da Capela Santa Rita de Cássia. Eles querem comprar bancos. Olha aí, a Capela Santa Rita de Cássia do sítio Santa Rosa no Crato, realizando uma campanha para a compra dos bancos. Doar qualquer valor através do Pix. O Pix, aquela senha do Pix, né, deles é 022 947 003 33. Repetindo, 022 947 003 33. Você ajuda com alguma quantia para a campanha de compras dos bancos para a Capela Santa Rita de Cássia do sítio Santa Rosa, no Crato. Deixa eu ver se tem mais algum aviso importante. Documento perdido. Luciana da Silva perdeu todos os documentos e pede a quem encontrou ligar para 99991 2465. 9991 2465. Ou deixar na FM Padre Cícero, documento perdido da Luciana da Silva. Promoção, Clube de Amigos desse mês de janeiro. Você que é amigo, amiga da FM Padre Cícero, fazendo sua doação financeira nesse mês de janeiro, você vai participar do sorteio de um kit Volta às Aulas da Livraria Colegial. O sorteio acontecerá no dia 1º de fevereiro, às 8 horas da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824. Livraria Apoio Cultural, Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. Compre seu material escolar, expediente, brinquedos, pedagógico e muito mais na Livraria Colegial. A melhor em atendimento e preço da região. Rua São Pedro, 1617, aqui no Juazeiro. Telefone 3512-1781. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Tem ainda o testemunhal, primeira profissão religiosa dos noviços. Acompanhe na FM Padre Cícero. Acompanhe, será no dia 31 de janeiro, às 10 horas da manhã, a primeira profissão religiosa dos noviços. Quais são eles? Alexandre José da Silva, Eric Alves Pedro de Souza, Fabiano de Souza Martins, Francisco Safo Pereira da Silva, Josué Silva Sampaio, Leonardo Luiz Donel, Pedro Vinícius Celenze, Rafael Leme Fernandes, Renildo Pieri Souza de Lima e Vinícius Rafael Andrade Pires. Vai ser diretamente da Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, Colônia Salesiana, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. É isso aí. Agora sim, vamos responder. Vamos não, doutora Eponina que vai. Eu tô fora. Lá. Eu realmente eu desconheço. Eu sou leigo em gordura no rim. Talvez seja o termo, não sei. A Cícera de Caririaçu, ela diz que tem gordura no rim. Quer saber se tem cura ou precisa de cirurgia. E pergunta o que causa gordura no rim, doutora Eponina. Bom dia, Cícera. Na realidade, Cícera, a informação que você nos traz, ela precisaria de maior número de dados, né? A gente saber se essa gordura que você tem no rim, ela é uma gordura generalizada, é uma gordura periférica no rim, ou ela é uma gordura localizada, tipo assim, como acontece em nódulos gordurosos, como o lipoma. Na realidade, a pessoa que tem a chamada obesidade visceral, que é a obesidade em que ela é refletida pelo aumento de gordura no tronco, né, principalmente na barriga, né, na região abdominal, ela tem sim excesso de gordura depositada nos órgãos. Então, por exemplo, você vai ver excesso de gordura depositada em fígado, em algumas áreas do coração, excesso de gordura depositada na parte
externa do trato gastrointestinal. Então, assim, na realidade, esse excesso de gordura, que a gente chama visceral, à medida em que você vai reduzindo o peso e melhorando o controle alimentar, é taxativo a redução desse excesso de gordura visceral, que é a gordura maléfica. É justamente aquela gordura que dá o maior risco do indivíduo ter as chamadas doenças cardiovasculares. Então, o excesso de gordura visceral é a gordura metabolicamente maléfica. Então, no seu caso, a gente precisaria de mais dados para saber se você tem um aumento de gordura geral no rim ou se ele é localizado. Exato. Eu acho que o caminho é esse mesmo, saber se é uma gordura generalizada. Agora, se for localizado uma bolinha de gordura que encontrou, a princípio fique tranquila, viu? A não ser que esteja incomodando, né? Ocupando espaço, né? Que o lipoma pequeno nem se mexe, né? Não se quando mexe. Quando ele é grande, né? Pode ser necessário tirar. Isso, se está comprimindo algumas estruturas, aí sim. Se não... A outra pergunta é... A Socorro. Ela diz assim: estou fazendo controle do hipotiroidismo, tomando levotiroxina sódica, o hormônio da tireoide, né? 50 microgramas em jejum. E às vezes sinto palpitações, fico ansiosa, estou muito estressada por ser... E se isso pode ser, esses sintomas, da própria tireoide? Ela pergunta. Também ela sente dores pelo corpo, ela tem 56 anos e está com osteoporose. Ela diz que ama muito esse programa, obrigado, Socorro. Ela é uma ouvinte assídua do programa, Socorro Diniz. Muito bem, lembrei agora, Socorro Diniz. E aí, doutora Eponina, você que é a endocrinologista, é a médica ou médico da tireoide, né? Então, o que dizer sobre esses sintomas da Socorro Diniz? Oi, Socorro, bom dia. Obrigada pela sua participação. Socorro, na realidade, o hipotiroidismo, como mesmo você já falou, que está repondo o hormônio, é a falta do hormônio na quantidade adequada da tireoide, que é um hormônio essencial para o funcionamento de todo o organismo, desde a pele até coração, cérebro. Então, para o organismo funcionar de maneira adequada, é necessário que os hormônios da tireoide eles estejam em níveis normais. No seu caso, você está falando que tem palpitações e ansiedade, existe a possibilidade de repente, a dose que você está usando da levotiroxina, ela está em excesso. Quando essa dose está em excesso, pode provocar essas alterações da palpitação, principalmente quando você vai subir uma ladeira, sobe uma escada, né, faz um exercício mais vigoroso, você pode sentir essas palpitações e lhe dar mais ansiedade, você ficar mais estressada, irritada. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que você esteja desenvolvendo a ansiedade, né? A ansiedade é uma doença que provoca isso também, né? Dá palpitações. Então, assim, como é que você vai diferenciar para saber o que está acontecendo com você? Você vai ter que dosar os hormônios relacionados à tireoide, como o TSH e o T4 livre, para saber se realmente você está com a dose adequada do hormônio tiroidiano. Uma coisa que acontece em quem tem hipotiroidismo, que você falou que tem dores crônicas, é que o hipotiroidismo ele também está muito relacionado a questões de fibromialgia. Então é importante você saber se essas dores que você está acontecendo está relacionada a um contexto geral da doença, né, porque o hipotiroidismo também pode dar dores musculares, ou se já é de repente doenças concomitantes como a fibromialgia. Aí é importante que você realmente procure um médico para lhe orientar, para fazer uma consulta e lhe orientar de maneira adequada e realmente definir o que é que está provocando essas palpitações e essa ansiedade em você.
É a orientação da doutora Eponina Régia, médica endocrinologista, nesse Janeiro Dourado. Janeiro Dourado é sobre a medicina esportiva para todos, para doentes, para recuperar um pouco mais rápido dos problemas e para pessoas saudáveis, como prevenção de doenças. Mais um áudio, não é isso, Freitas? Agora é o Wellington que vai falar com a doutora Eponina. Bom dia, doutora. Bom dia a todos vocês que apresentam esse programa. A minha pergunta é em relação à minha esposa. Ela sente uma dor do pescoço, pegando até a metade das costas, do tipo muscular, e também nos braços e no dedo dela. O que poderá ser essas dores que ela sente frequentemente? A dor no pescoço para as costas são dores assim parecidas com torcicolo, certo? Ela acha que é no músculo, ela diz que é no músculo, e constantemente ela sente essas dores e toma alguma medicação para dores musculares para poder passar. O que pode se enquadrar essas dores que ela sente? Sou o Wellington, motorista de aplicativo, e a minha esposa é a Fernanda, certo? Agradeço. Um bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia, Wellington. Bom dia, Fernanda. Veja, dentro desse contexto que você está falando, que ela sente dores do pescoço até a metade das costas e que sente dores também nos dedos, existe uma gama de alterações que pode levar às chamadas dores que a gente chama dores na coluna, como a dor no pescoço, que é chamada cervicalgia, né, que pode às vezes ser uma má postura que leve a um torcicolo, e a dorsalgia, que é a dor nas costas, né, na coluna. Então, assim, desde patologias degenerativas da coluna, como artrose, e também a própria fibromialgia, que a gente já falou aqui, pode provocar essas dores no pescoço e nas costas. Uma das coisas que é extremamente importante a gente saber com relação a Fernanda, sua esposa, é se ela tem a prática de atividade física regular, que era aquilo que a gente acabou de falar aqui. Que muitas dores, ela vem pelo sedentarismo, pela inatividade física. Então, se ela é uma pessoa sedentária, provavelmente, se for uma patologia de coluna, uma patologia degenerativa, se for uma fibromialgia, ela vai ter um benefício imenso com a prática de atividade física. Essa prática de atividade física para ela tem que ser individualizada. Então, ela vai ter que fazer uma avaliação médica para definir qual é o contexto da dor dela e fazer essa programação. Mas uma coisa que é extremamente importante para você e para ela entender é que a maioria das dores crônicas, elas melhoram, a grande maioria, elas melhoram muito, mas muito com a prática de atividade física regular e a prática adequada, o exercício adequado para aquele caso. É muito importante. A alimentação e a atividade física, essa dupla de fatores ajuda bastante, como a doutora Eponina está falando, em diversas doenças. E são ótimos preventivos para manter a saúde daquelas pessoas que estão saudáveis, para elas não adoecerem. Que seria uma alimentação correta, boa? A doutora Eponina vai já falar. Eu falo aqui todo domingo, mas eu falo sem muito conhecimento de causa, né? Mas que eu sou um clínico, gastroenterologista e clínico. E a doutora Eponina, a endocrinologista, não é que ela seja nutricionista. Tem a nutricionista também, que estuda bastante comida. Mas a doutora Eponina, ela fez mestrado em alimentação, não fez? Nutrição. E nutrição, olha aí. Então ela vai já dizer como é uma alimentação considerada saudável, correta. Mas antes tem a Socorro Feitosa. É outra Socorro, agora é a Feitosa.
Mais um áudio, vamos ouvir. Bom dia, sou Socorro Feitosa aqui do Santo Antônio. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor Péricles ou com a doutora. Porque minha irmã fez uns exames de sangue e deu o colesterol alterado. Aí a doutora do posto passou civastatina. Já estava com mais ou menos uns 15 dias que ela estava tomando. Aí apresentou assim uma reação alérgica por todo o corpo, mais na região dos braços, torácica e no pescoço. E ela foi para a UPA, tomou 2 injeções de corticoide. No outro dia não estava aguentando, foi para o postão, fez uma consulta lá com a dermatologista. E ela passou umas medicações e mandou ela suspender a civastatina. Só que até ontem ela não estava com melhora. Aí ela ficou em dúvida se realmente é da civastatina, porque aí ela não comeu nada diferente, não houve nenhuma coisa diferente na rotina dela, e ela gostaria de saber. Inclusive a doutora lá do postão passou uma série de exames de sangue, mas ela tinha feito há uns 2 meses atrás todos os exames. E a única coisa que tinha dado era a vitamina B12 baixa e o colesterol um pouco alto, aí ela passou a civastatina. E a gente gostaria de saber se realmente essa reação alérgica tinha sido da civastatina. Se vocês podem me ajudar com essa pergunta. Oi, Socorro Feitosa. Bom dia, Socorro. Veja, Socorro, a civastatina, ela é um medicamento para reduzir colesterol. A princípio, qualquer medicamento pode dar reação alérgica. Principalmente, tem medicamentos que têm alguns componentes que a gente chama de veículos, que eles geram reações alérgicas. Então, assim, a reação alérgica, ela é uma coisa extremamente difícil da gente, de repente, relacionar num contexto, se houve mudanças, né, de alguns comportamentos. Você está dizendo que ela não mudou nada, mas às vezes muda um sabonete, um produto que está utilizando. E aí, o contexto do que está provocando a reação alérgica, às vezes fica difícil de você definir com exatidão. Na realidade, se há dúvida de que a civastatina provocou a reação alérgica, então nesse momento que ela ainda não está bem, ela não deve voltar a tomar a civastatina. Depois ela pode retornar ao posto e tratar o colesterol dela com outro tipo de estatina que não seja a civastatina, né? Agora, para gente definir com segurança para você que foi a civastatina 100% que provocou a reação alérgica, é difícil, né? Existe essa correlação realmente, né? Ela apresentou a reação alérgica, nunca tinha apresentado e apresentou a reação alérgica após ter iniciado a civastatina. Então, a princípio, a gente tem que levar em consideração que a reação alérgica existe a possibilidade de ser da civastatina ou não, né? Uma das coisas que são importantes de repente não, ela começar a observar se ela tem algum comportamento ou utiliza alguma coisa que está fazendo com que as lesões, em vez de melhorar, piorem. Que aí vai conseguir definir se realmente é de algum outro alérgeno ou é da civastatina. Exatamente. Não dá para ter certeza, né? Já tirou e continua. Então, a gente tem que aumentar as possibilidades. Entre elas, aí entra na minha área, quando a gente come um alimento e passa mal, sente alguma coisa, a culpa não é do alimento. Às vezes é. Às vezes existe uma intolerância, mas não é tão frequente. Às vezes existe alergia mesmo a um determinado alimento, mas não é tão frequente. O que é frequente é aquele alimento estar contaminado por um vírus, por uma bactéria, por um parasita. É a chamada popular intoxicação alimentar, que dá uma reação parecida com as reações alérgicas, né? Praticamente igual. Então é uma possibilidade a mais. Mas é você voltar ao médico, se não estiver bem, avaliar, reavaliar, ver qual é o antialérgico que está usando, né?
para melhorar. Sim, pode falar. E na realidade, voltando ao assunto da simvastatina, não é tão comum a reação alérgica à simvastatina. Eu não tenho visto isso. Como é, por exemplo, a dipirona, né? Que é mais comum, né? Uma reação alérgica à dipirona. E agora uma deixa boa que pode ser até útil para a nossa amiga Socorro Feitosa. Eu tenho visto que alguns médicos clínicos, talvez por não ser especialista, passam muito simvastatina. Qual o momento que se deve usar remédio para baixar o colesterol, doutora Eponina? Tem um número X? É a soma, é uma divisão do bom pelo ruim, do total pelo bom? Quando é que o endocrinologista diz, aqui tem que tomar remédio? Aqui está alto, mas não precisa tomar remédio. Só o exercício físico e a alimentação sem muita gordura. Bom, essa pergunta é extremamente importante, né, nesse contexto de alteração de colesterol e de risco cardiovascular. Na realidade, a decisão de tratar um colesterol alto, ela passa pela estratificação de risco que a gente chama da pessoa desenvolver uma doença cardiovascular. Então, por exemplo, se a pessoa tem um colesterol alto e tem um risco aumentado de desenvolver doença cardiovascular, ela tem que tratar o colesterol. E mais interessante ainda é que 70% do nosso colesterol é produzido endogenamente e 30% é que vem da alimentação. Então, dependendo dos níveis que você tem de colesterol, mesmo que você faça um controle adequado alimentar, talvez você não chegue no que a gente chama de alvo de redução do colesterol LDL para diminuir o risco cardiovascular. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem mais claro. Uma pessoa que tem colesterol alto e tem pressão alta e já tem excesso de peso, sobrepeso, obesidade, ela já tem vários fatores de risco para desenvolver doença cardiovascular. Então, essa pessoa tem que tratar o colesterol. Uma pessoa que tem colesterol alto e tem diabetes, que já é uma doença que aumenta muito o risco cardiovascular, então, dependendo do grau de aumento desse colesterol, ela tem que tratar o aumento do colesterol. Então, na realidade, a decisão de tratar ou não o colesterol, ela passa por uma série de fatores que o indivíduo tem ou não para você iniciar ou não o tratamento, que é justamente os chamados fatores de risco para doenças cardiovasculares. Muito bem, então é o contexto, né? E não simplesmente porque aquele número está elevado, né? É o contexto, isso é que faz a diferença. É justamente a individualização, né? Isso, de cada pessoa, né? Então pode ser que nem precise tomar. Se ela realmente precisa, tem outras estatinas, né? Não só existe simvastatina, existe né? Também medicamentos que reduzem a absorção do colesterol, né? Legal. Que quando a pessoa tem intolerância à estatina, a gente pode lançar mão, né, de medicamentos que reduzem a absorção intestinal do colesterol. Muito bem. Pois vamos para mais um bloco de apoio cultural, Freitas, para depois a gente voltar com mais informações da doutora Eponina Régia. Vamos lá. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, 9 horas a missa, Santuário Sagrado Coração de Jesus. Estamos aqui com a doutora Eponina Régia de Sabarreto. Ela é médica endocrinologista e está falando sobre a importância da atividade física para as pessoas saudáveis permanecerem saudáveis e não desenvolverem problemas, e para as pessoas doentes se recuperarem mais alta, porque a alimentação é muito importante. Os nutrientes, as vitaminas, os minerais, enfim, elas vêm para a gente essencialmente, tem que vir mesmo, mas é pela alimentação. Aliás, doutora Eponina, eu gostaria que lhe perguntar uma coisa. Tem pessoas que gastam tanto e às vezes é prescrito por nutricionista, prescrito por médicos, nutrólogos, diversas, inúmeras vitaminas e minerais
que são, algumas nem existem nas farmácias, são feitas em farmácias de manipulação. E outras tem nas farmácias. Aí me dá assim uma espécie de dó da pessoa, porque a pessoa gasta tanto dinheiro com aquelas vitaminas e minerais que com certeza não é igual à boa alimentação. A fonte natural da boa vitamina, do bom mineral, do cálcio, do ferro, do magnésio, é a alimentação. Por que comprar tantas vitaminas e minerais na farmácia? Você tem também essa visão ou é por causa de deficiências pontuais? Mas se fosse deficiência pontual, só era uma vitamina ou mineral e eu vejo uma porção. O que é que você me diz sobre isso? Na realidade, existe um modismo muito grande de usar suplementos de vitaminas, né? Diversas vitaminas associado com diversos minerais, e algumas até vêm com alguns aminoácidos juntos. Então, na realidade, a suplementação de vitamina ela tem que ser específica, né? Se o indivíduo está com deficiência de determinada vitamina, ele vai suplementar aquela vitamina. Um exemplo, deficiência de vitamina B12, que pode acontecer muito em pacientes que usam determinados medicamentos, como no caso dos diabéticos, que usa metformina, que impede um pouco a absorção da vitamina B12. Então, são situações específicas de quando há deficiência de vitamina D, né, principalmente em pacientes de alto risco de desenvolver osteoporose, como as mulheres menopausadas, pacientes que usam corticoide para tratar doenças reumáticas. Então, nessas situações específicas, né, deve sim repor as vitaminas que estão deficientes. Mas daí você usar complexo vitamínico, porque eu gostaria de usar um complexo vitamínico para melhorar, sem você saber se tem ou não deficiência de vitamina, na realidade isso acaba sendo de uma certa forma uma iatrogenia, né? Você está tomando uma conduta desnecessária, né? Que o indivíduo não está apresentando nenhum dado que leve você a definir que ele tem deficiência dessa gama imensa de vitaminas. O que acontece com relação à alimentação é que, na realidade, atualmente, a gente tem uns hábitos alimentares, quando eu falo a gente, a humanidade, né, de uma maneira geral, tem uns hábitos alimentares muito errôneos, né? A gente acaba usando muitos alimentos processados, que é aqueles que têm uma alta incidência de carboidratos simples, que é aquele carboidrato como alimentos que têm açúcar, né, que eles são processados rapidamente e absorvidos rapidamente, que tem maior probabilidade de provocar excesso de peso, maior risco de provocar diabetes, dislipidemias. E alimentos industrializados, que geralmente esses alimentos industrializados, eles têm um alto teor de sódio, né? E aí aumenta o maior risco de você ter, por exemplo, hipertensão arterial, como por exemplo naqueles enlatados, né? Que ali tem um alto teor de sódio. Então, na realidade, a alimentação saudável é aquela alimentação em que você utiliza verduras e legumes 2 vezes ao dia. Você utiliza grãos, raízes como feijão, batata doce, aveia. Você utiliza frutas em quantidades adequadas. Você utiliza alimentos que são ricos em fibra, como aveia, granola. Então, assim, e a diversidade de alimentos. É importante não só a gente utilizar verduras, mas não utilizar sempre a mesma verdura ou sempre o mesmo legume. É importante a diversificação, porque quando você diversifica, você está diversificando os nutrientes que tem naqueles alimentos. E extremamente importante que a nossa estrutura principal, né, é o uso da proteína. E que assim, a gente tem uma proteína que, assim, aumentou o preço ultimamente, mas ainda acaba sendo uma proteína boa,
né, do ponto de vista de custo, que é o ovo, que é considerado o segundo alimento mais nutritivo, só perde para o leite materno, né? Então, assim, o ovo é altamente rico nutricionalmente, tanto em vitaminas, sais minerais, como em proteínas, e deve ser utilizado diariamente na alimentação. Então, ele tem que fazer parte de uma alimentação saudável, exceto quando o indivíduo tem a alergia à proteína do ovo. Aí, nessa situação, ele realmente não deveria utilizar ovo. Então, a diversidade de alimentos e alimentos mais naturais, menos processados, é extremamente importante para uma alimentação saudável. Exato, exatamente. Então, vamos ter consciência de seguir não só o que os médicos orientam, mas médicos especializados ou aquele que realmente é dedicado àquilo que faz, né? A gente sabe hoje em dia na medicina, são tantas faculdades de medicina, tantos médicos no mercado, que quem quiser escolher um bom médico, não vá só porque o vizinho gostou, a parente gostou. Procure saber se o médico que você vai tem um tal de um RQE. RQE é o Registro de Qualificação da Especialidade. Significa que ele passou por um crivo. Ou ele fez uma residência médica naquela área que ele escolheu, ou ele fez uma prova difícil de passar, chamada prova de título de especialista. Aí ele recebe essa espécie de certificação chamada RQE. O médico que não tem RQE, não estou dizendo que ele seja um mau médico, mas ele ainda não é experiente, ele ainda não é suficiente para tratar da saúde do seu problema específico. Então vamos pensar nisso. Agora tem uma pergunta aqui interessante, doutora Eponina, para você orientar a pessoa, porque o pessoal confunde muito osteoporose com reumatismo, né? Com artrite, com artrose, né? Aí a nossa amiga Nilza Bezerra, ela disse que faz hidroginástica, ótimo, tem que fazer mesmo, viu, Nilza? Mas ela quer saber se a hidroginástica dela serve para a osteoporose dela. Oi, Nilza, bom dia, Nilza. Péricles, antes de responder a pergunta de Nilza, só fazendo um adendo. Para a população saber se o indivíduo tem o registro de qualificação de especialidade, eles podem consultar no site do Conselho Federal de Medicina. Sim. Ele coloca lá o nome do médico. Isso. E aí ele pesquisa e lá vai estar dizendo, né? O médico que está na rede social, geralmente ele coloca. Aí né? que se você não vê o RQE do médico na rede social, aí você vai lá no conselho site, e no fica, conselho e você sabe. consegue saber. Isso. Agora, Nilza. voltando à resposta de Dona Nilza. Bom dia, Dona Nilza. Obrigada pela participação. Olha, na realidade, a osteoporose, ela é uma doença em que você perdeu o osso, perdeu parte do que a gente chama do cálcio do osso. E isso faz com que a pessoa tenha maior risco de ter fraturas, às vezes com uma quedinha que a gente chama leve, ou uma quedinha que, poxa, fraturei o osso com essa queda. Então, isso é o maior risco da osteoporose. E, principalmente, fratura de colo do fêmur, né? Porque aí vai deixar o indivíduo menos mobilizado durante muito tempo, na grande maioria das vezes pode precisar de tratamento cirúrgico. Já o reumatismo e a artrite, o reumatismo é popularmente chamado artrose. O que é artrose? É a doença degenerativa da articulação. É como se fosse o envelhecimento da articulação, que em algumas pessoas elas são bem mais intensas do que em outras. O desenvolvimento da artrose, ela tem um componente genético forte, associado a fatores ambientais. A hidroginástica, porque ela é um exercício aeróbico, a hidroginástica que a senhora realiza, ela é excelente para o tratamento da artrose, porque ela não faz com que, é um exercício que tira um impacto grande das articulações, e ela é extremamente benéfica também para a osteoporose. Só que, na situação
que a senhora apresenta, a osteoporose e a artrose, a senhora precisa também fazer exercícios que a gente chama de flexibilidade, que são os exercícios para melhorar a mobilidade das articulações e exercícios para melhorar a força muscular. Quando você melhora a força muscular nas doenças osteomusculares, você melhora a dor e melhora o prognóstico da doença. Então, talvez esteja faltando um pouco desses exercícios para que a senhora melhore o contexto geral, que eu chamo de exercícios de força muscular, que na realidade é a musculação. A musculação, ela é necessária para justamente melhorar a massa magra, melhorar o músculo e, consequentemente, melhora as doenças osteomusculares. Muito bem, são as orientações da doutora Eponina Régia, endocrinologista, nesse janeiro dourado sobre a medicina esportiva ajudando pessoas doentes e também mantendo a saúde das pessoas saudáveis, prevenção de doenças. A nossa amiga Osana, ela diz que na casa dela ela aprendeu que é necessário descascar e não desembrulhar, porque os desembrulhados são industrializados, tem muita química, né? E os descartáveis são mais naturais, são as frutas, né? As folhas que você vai lá e, né, vai preparar aquela salada de verdura e vai tirar a casca, quando precisa tirar. Tem fruta que dá para comer com casca e tudo, né? E verduras que dá para comer com... E, aliás, são frutas e verduras que a casca é altamente nutritiva, né? Exato, rica em fibra, serve para o intestino, tem cálcio, tem tudo. Que beleza, né? Uma coisa interessante sobre essa questão da alimentação ainda, sobre açúcar. Por exemplo, a gente vê uma pessoa diabética que evita açúcar, doce, mel, bala, bombom, chocolate, ainda bem, evita, ou pelo menos não usa muito. Mas aí usa muito pão, muita bolacha, muito macarrão, cerveja. O pessoal esquece que isso tudo é açúcar, né? Isso. Tudo isso é carboidrato e não só aquele que tem o gosto bem doce do açúcar, do mel, né? Isso. Né? São chamados carboidratos da massa branca, né? Que é justamente que tem principalmente derivados de trigo. E na realidade, na maioria da composição desses pães, né, de pastéis, tem também pães que é colocado açúcar. Né? Então, às vezes você pega aqueles pães de forma e tem, se você for ver lá no rótulo, tem açúcar. Então, a massa branca, que a gente chama que é o derivado de trigo, ele na realidade são considerados também carboidratos simples, porque são carboidratos que são rapidamente digeridos e absorvidos pelo organismo e, consequentemente, tem maior risco de você desenvolver excesso de peso, aumento de triglicerídeo, porque o excesso de açúcar, né, da glicose no organismo, ela é transformada no fígado em triglicerídeos. Exato. Né? E aí aumenta esse risco de você ter um aumento de triglicerídeos. Então, na realidade, esses carboidratos que a gente chama de absorção rápida, né, o excesso deles é extremamente maléfico, independente se você está com boa saúde, né? Você tem que evitar. Por quê? Porque você com boa saúde, você já tendo esse cuidado e praticando atividade física, você vai diminuir o risco de ter doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, aumento de colesterol, de ter demência. Né? De ter doença no fígado, no pâncreas. Né? Então, assim, a gente sabe que as doenças degenerativas, né, que são as doenças que ainda mais matam o ser humano, né, que as doenças cardiovasculares são doenças degenerativas, elas estão muito relacionadas a esses hábitos alimentares ruins. É verdade. Eu sempre falo aqui da Covid, foram 2 anos e meio, 3 anos falando, e houve agora uma polêmica que apareceu 2 casos novos de morte. Fazia muito tempo que não tinha morte por Covid aqui no Juazeiro. E aconteceu novamente, eu esqueci de falar no domingo passado, vou falar agora. De fato, tinha 9 meses que não tinha morte. Aí houve um surto de Covid. Há poucas semanas atrás tinha mais de 100 casos diagnosticados,
com mais de 9, 10 casos internados, quer dizer, doença mais grave, e houve 2 mortes. Mas não ficou claro exatamente o dia dessas 2 mortes. Pode ter sido janeiro, pode ter sido dezembro. Se foi dezembro, foi 8 meses sem morte. Se foi janeiro, foi 9 meses sem mortes. O último boletim daqui da Prefeitura de Juazeiro do Norte, temos 74 casos de Covid diagnosticado em isolamento domiciliar e 4 hospitalizados. Já houve no Juazeiro 732 mortes. Era 730 e apareceu essas 2 novas mortes. Ou seja, é aquilo que eu falava, né? Quase todo domingo, que é uma doença a mais na vida da gente. Passou a fase em que ela estava matando muito, graças a Deus. Chegou a matar mais do que o infarto e do que o AVC. Muito mais, não é? E do que na o época câncer, da pandemia mesmo. Mas aí já caiu. Ano passado ela já não estava mais nem entre as 10 que mais matava. No ano atrasado ela ainda ficou ali no 6º, 7º, 8º. E não acaba. Não acaba. É uma doença a mais, a necessidade de vacina periódica, porque é uma gripe a mais e vai ter surtos como esse que houve, que ocasionou 2 mortes no Juazeiro. Imagine no Ceará, no Brasil e no mundo, né? Então é uma doença a mais, infelizmente, e a gente tem que conviver com isso com o máximo de cuidados higiênicos. O uso de máscara em ambiente fechado se faz necessário, principalmente para idosos e doentes, e o hábito em as mãos, seja com água, seja com álcool em gel, enfim, cuidados higiênicos. Por exemplo, eu tenho um bebezinho lá em casa, né, que é o meu netinho, e o pai e a mãe é direto de máscara, porque eles têm medo de passar, né? E a gente também, às vezes, usa também quando a gente acha que está um pouco resfriado. É assim, essa doença Covid veio nos ensinar que a gente tem que ter mais cuidados para não pegar e para não passar quando a gente está doente, né? Quando a gente está gripado. Já essa questão da obesidade, do próprio diabetes, é também uma pandemia, não é, doutora Eponina? É muitos casos em todo lugar do mundo. Aqui no Juazeiro, como tem gente com diabetes e como tem gente com obesidade e como tem diabetes 2, esse diabetes do adulto, né, com o peso acima do que deveria ser, e como já tem relatos de câncer que está relacionado a esse excesso de peso, né? Ou seja, é realmente a síndrome metabólica uma armadilha de pessoas que não sentem nada e anos depois está com problemas gravíssimos e a morte, né? Então, como a medicina preventiva é importante, não é mesmo, doutora Eponina? Sim, extremamente importante. A medicina preventiva é a medicina de menor custo, de maior impacto do ponto de vista de saúde pública, é a medicina que traz maiores benefícios do ponto de vista mental, físico e econômico, né? Porque a medicina preventiva, ela é a medicina que custa menos. Então, do ponto de vista de gastos, tanto no sentido dos serviços públicos como privados, é menor. Então, a prevenção, ela é extremamente importante e não é só em quem já tem doença para fazer essa prevenção de piorar a doença ou trazer outras doenças em decorrência dela, mas ela é extremamente importante na pessoa saudável. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um documento que ela recomenda prática de atividade física desde a infância até, sempre, tipo assim, até próximo à morte, né? Por quê? Porque é extremamente importante. Exato. Só que, assim, a prática de atividade física na criança, ela tem que ser práticas mais interessantes, lúdicas, prazerosas, porque vai trabalhar tanto o emocional da criança quanto o físico. Então, a prevenção, ela parte tanto de uma alimentação saudável, como da prática de atividade física. Você fazer esse conjunto
é extremamente importante para você evitar justamente todas essas doenças que a gente falou aqui. Síndrome metabólica, obesidade, diabetes, gordura no fígado, maior risco de demência. Então, tudo isso depressão, ansiedade. Perfeito. Então, assim, todo esse contexto são extremamente importantes nesse sentido preventivo. Controle alimentar adequado, atividade física adequada. Muito bem, infelizmente, chegando ao final, mais um programa Dicas de Saúde, mas na última colocação da doutora Eponina Régia, eu gostaria que ela comentasse uma coisa que a gente escuta muito e fica muito preocupado. É quando uma pessoa diz assim: minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó fica fazendo as coisas em casa, querendo fazer a comida, querendo lavar uma louça, e a gente não quer deixar. Ai, meu Deus do céu. Quando eu digo, não, mas deixe, aí eles ficam com raiva. Como é importante as pessoas de idade não parar, se manter ativa, fazendo o trabalho do dia a dia, né? Extremamente importante. Gente, o idoso, as pessoas de maior idade, eles precisam estar ativos. Precisam. Isso se é sentem úteis e faz bem à saúde deles. Então, assim, é uma coisa que é extremamente importante. Ele precisa manter ativo. Deixa ele lavar a louça, deixa ele varrer a casa se ele puder varrer, deixa ele dar comida quando é no sítio às galinhas, né? Pegar os ovos. Eu tenho um tio que ele está com 92 anos de idade aqui em Jardim Ceará. Sim. Que ele é extremamente ativo. Ele mora no sítio, ele vai pegar ovo, ele dá comida à galinha. E ele tem uma mente maravilhosa, porque se exercitou a vida toda. Exatamente. Então, assim, é extremamente importante. Deixa as pessoas se movimentarem. O idoso, ele é uma pessoa útil, extremamente útil no contexto de uma casa, né? Deixa ele ser útil. E continuar útil. Isso. Obrigado, doutora Eponina. Maravilha. Vamos combinar outra vez, outro assunto, outra campanha, outro mês. Vamos okay? Sim. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com o Dr. Péricles. Maravilhoso, excelente, obrigado. sobre todos os aspectos, competentíssimo como médico, um ser humano indescritível de bom. E agradeço aos ouvintes da FM Padre Cícero 104.5, né, por a audiência. E obrigada às pessoas que participaram, obrigada a vocês aqui do apoio da rádio. Eu estou muito feliz por esse momento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Eponina. Obrigado, o Freitas, aqui conosco. Obrigado, Roberto, também aqui nos dando esse apoio. E principalmente você, ouvinte da FM Pacífica, a razão da nossa emissora, a razão dos nossos programas, da nossa mensagem, é para que você tenha força de passar essa mensagem para os outros. Mensagem de fé, mensagem de esperança e mensagem de saúde, que todo mundo quer ter saúde. Então eu desejo para vocês uma boa missa. Quem pode ir, vá na igreja hoje. Hoje é o dia do Senhor, dia de missa. E quem não pode ir com algum problema físico, vai ouvir aqui na Rádio Padre Cícero. Daqui a pouco vai começar. Fiquem com Deus, fiquem com a programação da FM Padre Cícero e tenham uma semana cheia de paz. Um abraço para todos.